Quero pedir desculpas às criancinhas que na entrada da igreja me perguntaram se nós teríamos o culto infantil hoje. Eu disse que teríamos. Ocorre que nessa transição de ano, né, os irmãos dirigentes do culto infantil não estão todos presentes, alguns viajando. Então as crianças vão permanecer hoje aqui no culto, mas logo isto será regularizado. Abramos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, texto bíblico para pregação nessa noite. Jeremias capítulo 8, versículos 4 ao 22. Convido a igreja a participar da leitura. Nós faremos essa leitura de forma responsiva. Eu lerei os pares, a igreja os ímpares. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Como, pois, dizeis: somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que a sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz. E ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e nada há de bom. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões, e veem e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim.
Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Estamos a 2 dias do fim do ano. As pessoas querem saber algumas coisas neste momento de transição de ano. Há aquelas pessoas que buscam, os prognosticadores, querem saber algo do amanhã, como se fosse possível tal conhecimento, e como se tal conhecimento pudesse gerar mudanças nas suas vidas. Há aqueles que sonham com um 2020 próspero, e para tal, acabam abraçando diversas superstições, entendendo que as mesmas podem lhes dirigir em um 2020 diferente, próspero. Fazem uso de simpatias diversas, como vestir-se de branco no dia de ano, comer lentilhas e outros tipos de refeições. Meus queridos, há coisas que realmente nós precisamos saber. Há medidas que realmente precisam ser tomadas. E nós queremos nos deter nestes ensinos que brotam das Escrituras Sagradas e que são suficientes e capazes de dirigir as nossas vidas em sabedoria rumo ao ano vindouro. É verdade que as Escrituras não dão ênfase tão grande à passagem de ano. Nós encontramos nas Escrituras ênfases muito fortes em festividades como a Páscoa, como Pentecostes, a festa dos tabernáculos e outras festividades. Entretanto, nós deparamos com textos bíblicos como este, que mostra momentos de transição, de mudanças na vida do povo de Deus, período em que o povo de Deus estava recebendo as investidas dos babilônicos. O profeta fala do fim da cega, do fim do verão, transição importante sem maiores mudanças na vida do povo. Meus queridos, queremos nesta noite apresentar alguns princípios que devem ser princípios da nossa vida todos os dias, todos os meses, o ano todo. Mas agora, em especial, que nós paramos para uma maior reflexão, vamos refletir a respeito destes princípios. O profeta Jeremias profetizou durante os 5 últimos reinados de Judá, antes do povo de Deus ser levado para o exílio babilônico. E é interessante observarmos que há certa semelhança entre o profeta Jeremias e o nosso Senhor Jesus. É claro, o Senhor Jesus é incomparável como Filho de Deus, mas estamos falando nos aspectos da humanidade. Encontramos no profeta Jeremias um homem que chorou diante do sofrimento do seu povo, assim como o Senhor Jesus também mostrou o seu amor e sofreu pelo seu povo. Jeremias enfrentou injustiças, porque muitas vezes o seu próprio povo não lhe compreendeu. O Senhor Jesus foi entregue pelos seus
os seus não o receberam. O profeta Jeremias exerceu fidelidade diante de Deus no seu ministério. Muitas vezes em sofrimento, muitas vezes em lágrimas, a exemplo de nosso Senhor Jesus. Jeremias foi injustiçado, chegou a ser preso. O Senhor Jesus foi injustiçado porque jamais cometeu pecado algum, mas foi entregue por nós. Mas interessante, irmãos, que na própria metodologia do ensino, o Senhor Jesus usou muito figuras da natureza. Em suas parábolas, ele falou a respeito do pastor e das ovelhas. Ele falou a respeito da colheita, da figueira, da videira. E neste texto bíblico, o profeta Jeremias usa algumas figuras também. Ele falou a respeito das aves, ele falou a respeito das víboras, ele falou a respeito das plantas. Vejamos, irmãos, nesta noite, alguns princípios que o profeta apresenta para os momentos de transição, alguns princípios que devem acompanhar a nossa vida e determinar as nossas decisões, os nossos passos. E o primeiro que nós queremos destacar é que o povo de Deus precisa saber qual é o caminho de volta para o Senhor. O caminho do afastamento de Deus, o caminho do distanciamento do Senhor, não precisa ser ensinado. Existe uma propensão nata no coração humano para se esfriar, se distanciar e se afastar do Senhor. Às vezes até presente fisicamente, mas o coração se distanciando do Senhor. É como uma pessoa perdida em uma mata, ou quem sabe perdida em uma cidade. Não precisa receber ensinamentos para se perder, mas para retornar precisa de ajuda. Às vezes nós ouvimos pais, é claro, sofrendo com o afastamento espiritual dos filhos, dizerem o seguinte: meu filho se afastou da igreja por causa das más companhias, ou se afastou por causa do fulano de tal da igreja que não o tratou bem, ou se afastou porque não recebeu o apoio devido da igreja. É claro, meus queridos, que as circunstâncias que nos cercam, as várias situações que nos cercam, podem servir de elementos que impulsionam o afastamento do Senhor e dos caminhos do Senhor. Porém, o fator que determina o afastamento de Deus está dentro de nós. E se nós não entendermos e não assumirmos esta propensão humana para o afastamento e distanciamento dos caminhos do Senhor, certamente teremos grandes dificuldades para uma verdadeira volta aos pés do nosso Senhor. Judá se perdera, se afastara do Senhor. O profeta diz: é normal quem cai se levantar. Mas o povo estava caído e não se levantava. O profeta diz: este povo é semelhante aos cavalos em uma batalha, que se arremetem para a batalha.
e não olham para trás. Assim este povo anda pelos caminhos do engano, e este povo não olha e não retorna para o Senhor. E o profeta usa a figura das aves migratórias que no tempo certo, na hora certa, fogem das regiões frias, das regiões de fome, e migram para as regiões ensolaradas, onde há abundância de alimento, onde podem produzir em abundância. Aí o profeta diz: as aves sabem o momento de voltar, mas o meu povo não conhece o caminho de volta. O meu povo não sabe voltar. O profeta Isaías estabeleceu esta comparação quando afirmou que o povo não revelava um conhecimento verdadeiro do Senhor. O profeta diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Esta era a situação de Judá, que se afastara do Senhor, que se perdera por caminhos distantes do Senhor. E meus queridos, distante de Deus, não se conhece a verdadeira paz. Não se conhece a verdadeira alegria. Porque nós só podemos nos completar no Senhor. O Senhor afirma que as mulheres deles, os campos deles, seriam dados a outros. A vide e a figueira não produziriam o fruto, e serpentes venenosas estariam no meio deles, e não haveria cura para eles. Meus irmãos, é um quadro desesperador. Mas afinal, qual esperança o ser humano pode construir longe de Deus? E o pior do que o afastar-se dos caminhos do Senhor, o distanciar-se do Senhor, é viver sob a ilusão e a mentira dos falsos profetas que diziam: está tudo bem, paz, paz e paz. Ora, meus queridos, existem os falsos profetas que não conclamam a volta para o Senhor, mas que querem a bênção do Senhor se estabelecendo na vida das pessoas. Existem a mentira que procede das ideologias deste mundo, da própria mídia, que entende uma vida feliz, uma vida de paz, sem Deus. As grandes boas novas que nós temos aqui é que o Senhor abre a porta para voltar. O Espírito Santo de Deus está presente para atuar em nossos corações, para nos trazer de volta à presença do Senhor, à comunhão com o Senhor, ao arrependimento de nossos próprios pecados. Pastor, mas esta é uma palavra para o incrédulo. É uma palavra para aquele que não conhece a Cristo. E eu volto a dizer, nós não precisamos de ensino
para nos distanciarmos do primeiro amor, da comunhão, da verdadeira adoração e da presença bendita do Senhor. Há uma propensão em nós para o afastamento. Nós precisamos aprender o caminho de volta. Além de abrir a porta, o Senhor nos convida. O autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Portanto, o propósito do Senhor é que sejamos todos curados diante dele, que não se extravie o que é manco. A palavra de Deus ilustra o que nós estamos dizendo na parábola do filho pródigo. O filho que saiu vivendo uma vida mundana, dissoluta, sem valorizar o pai e as bênçãos procedentes do pai, retrata o pecador que entende que pode viver feliz sem Deus, que entende que o mundo pode lhe oferecer os recursos que precisa para viver uma vida feliz. Até o dia que se viu miserável e entendeu que só na casa do Pai havia verdadeiro amor. Ele aprendeu o caminho de volta. Ele voltou. Mas havia também um filho perdido dentro da própria casa que se rendera ao legalismo, ao formalismo, mas o coração estava distante do Pai, se desviara da presença do Pai, da comunhão com o Pai. Mas o pai saiu da casa. Enquanto o filho se afastara, o pai foi em busca dele também para reconciliá-lo, mostrando que a porta estava aberta também para aquele filho. Ah, meus queridos, nós precisamos entender que todos nós sempre precisamos saber o caminho de volta. Dizer: Senhor, pequei contra o Senhor. Senhor, eu preciso estar na tua presença. Eu quero estar na tua presença. Senhor, me receba e me acolha em teus braços. Mas há neste texto bíblico um segundo princípio a ser destacado, é que o povo de Deus precisa saber também aproveitar as oportunidades dadas pelo Senhor. O povo de Deus precisa saber aproveitar as oportunidades dadas pelo Senhor. O profeta diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Nós lidamos com oportunidades diariamente, desde aquelas corriqueiras em nosso dia a dia. Você viu uma promoção de um objeto que você quer adquirir. Passou o período da promoção e você perdeu a promoção. Oportunidades que acontecem em nosso dia a dia. A cega e o verão, na cultura judaica, eram vistos como oportunidades que o povo, ou que Deus estava dando para o povo, se ver livre das investidas dos babilônicos. Naquele contexto, quando o profeta diz: olha, passou a cega, passou o verão, e nós não estamos salvos, passou a oportunidade que Deus deu para que eles se vissem livres das investidas dos babilônicos, mas eles não aproveitaram aquela oportunidade. Oportunidades diante de Deus, oportunidades de volta para o Senhor, oportunidades de dedicação das nossas vidas ao Senhor precisam ser aproveitadas e são as verdadeiras oportunidades da nossa vida.
Às vezes não se valoriza as oportunidades de Deus em função de uma certa cegueira que se vive quando se encontra longe do Senhor. Às vezes também por não crer devidamente nas advertências do Senhor. O Senhor advertiu o seu povo que estava afastado dele, mas eles não deram os ouvidos necessários às advertências do Senhor. Fizeram igual aquela criança que a mãe diz: meu filho, você vai cair daí, desce. O filho continua com suas artes. A mãe novamente adverte: meu filho, desce daí, você vai cair. Às vezes o filho olha, dá uma risadinha e continua subindo, continua brincando em lugar indevido, até o momento que cai, se fere e machuca. Assim se achava a nação de Israel, de Judá. Em seu ministério terreno, nosso Senhor Jesus nos advertiu também a respeito da necessidade de nós entrarmos pela porta enquanto ela está aberta, de nós abraçarmos as oportunidades que vêm do céu. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O Senhor Jesus fala a respeito de uma familiaridade onde muitos dos judeus olhariam no reino dos céus, reconhecendo Abraão, Isaque, Jacó e muitos dos profetas, entretanto eles lançados fora. O Senhor Jesus fala de muitos que virão do oriente e do ocidente, mas aqueles que eram filhos lançados fora. Naturalmente, o Senhor Jesus não está falando de uma perda da salvação, mas o Senhor Jesus está falando de pessoas que não tiveram uma volta verdadeira para o Senhor. Nós iniciamos este culto, o nosso irmão presbítero Sérgio orando a Deus e agradecendo ao Senhor, porque nós nos despedimos de alguns irmãos ao longo do ano. Estes irmãos já partiram para o Senhor. Ficaram as saudades. Mas nós cremos, pela graça de Deus, nós nos reencontraremos. Nos reencontraremos. Confesso, Raquel, que a hora que eu te vi assentada aí cantando, me deu uma saudade enorme de seu pai, com aquele vozeirão cantando no culto. Meus irmãos, nós queremos nos reunir em uma família, na presença do Senhor. Igreja do Senhor, como domingo após domingo nós nos reunimos aqui, diante do Senhor em adoração e em culto.
Mas é necessário que verdadeiramente os nossos corações se reúnam ao Senhor. E não deixemos as oportunidades passarem como os judeus deixaram as oportunidades passar. Oportunidade de rever a nossa caminhada, o estado do nosso coração, o nosso compromisso de fé e de serviço ao Senhor, o nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus. Precisamos aprender muitas coisas, porque precisamos saber o caminho de volta para o Senhor. Nós precisamos saber abraçar as oportunidades que Deus nos dá. E a transição deste ano é mais uma oportunidade, porque outros não estão vivendo esta oportunidade que nós estamos vivendo. Outros já partiram sem passar por esta oportunidade do hoje. E não sabemos se no fim do ano nós teremos esta mesma oportunidade. E para finalizar, meus queridos, o povo de Deus precisa também saber quem está em Sião e quem está em Gileade. O povo de Deus precisa saber quem está em Sião e quem está em Gileade. Os versos 18 e 19 dizem: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura e com os ídolos dos estrangeiros? Quem está em Sião? Meus irmãos, Sião é uma referência, a princípio, a Jerusalém, onde estava o trono, onde se assentaram os reis de Judá, os grandes reis, a começar lá por Saul. Pelo homem, segundo o coração de Deus, Davi, que assentara no trono. Mas a palavra se refere, Sião, é uma referência também a Jerusalém celestial e ao Rei dos Reis. Afinal de contas, em Sião não existe rei? O Senhor dos exércitos não é o rei do seu povo? Por que então este povo não foi salvo? Porque este povo continuava assolado pelos babilônicos? Afinal de contas, o rei deste povo não estava lá? Meus queridos, há duas compreensões quando nós nos referimos a Deus como Rei. Primeiro, diante do reinado do Senhor, não existe poder, não existe inimigo capaz de sobrepor-se ao Rei dos Reis. É por isso que o Rei Jesus veio à terra, para vencer todos os adversários do seu povo. É por isso que o Senhor reina em nossos corações e reinará na glória de forma soberana e eterna com seu povo. Mas uma outra compreensão do reinado do Senhor é que no reino existem súditos também. Súditos que estão subordinados ao senhorio do rei. Súditos que não são obstinados, endurecidos. Súditos que se submetem à direção do Senhor e que dizem: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra a tua vontade na minha vida. O mundo
é habitado por um povo assustado, aterrorizado, sofredor, porque é um mundo que não sabe o que significa descansar sob o reinado do Senhor. Quantas pessoas estão aterrorizadas, entristecidas, adoecidas? Será que não existe rei em Sião? Em Gileade havia a fabricação de um produto oriundo de uma árvore, um bálsamo restaurador das feridas. Curava as feridas. Todos conheciam aquele bálsamo com aquele poder curativo extraordinário. Mas o profeta pergunta: será que não existe mais bálsamo em Gileade porque a filha do meu povo está sendo destruída, está ferida? A nação está ferida e não há cura para a nação. Será que não existe mais o bálsamo? Será que não existe médico em Gileade? Meus irmãos, o profeta sabia perfeitamente que em Sião existe rei. O profeta sabia perfeitamente que em Sião existe médico e que Deus é o médico. O profeta sabia perfeitamente que em Gileade havia cura para o povo e que o Senhor era a cura para o povo. Mas o profeta também conhecia o coração do povo e que este povo não se voltava verdadeiramente para o Senhor. O profeta Isaías afirma que o Senhor Jesus foi ungido para curar os quebrantados de coração. O próprio Senhor Jesus afirmou-se como médico das nossas almas. O Senhor Jesus foi exaltado como rei. Existe rei aqui. Existe rei na igreja. Existe médico na igreja e existe bálsamo na igreja. Talvez você carrega algumas feridas na sua alma. Talvez o seu coração está cansado e sobrecarregado. Talvez você se vê como presa de algum pecado e não consegue se desvencilhar do mesmo. Existe rei em Sião. Existe médico em Gileade. Existe bálsamo em Gileade, porque o Senhor Jesus, aquele que morreu, desceu à sepultura, subiu dentre os mortos, reina poderosamente e é médico capaz de nos curar e nos restabelecer. Não podemos atribuir à transição de ano um valor maior do que possui. Mas é momento de reflexão. E nos momentos de reflexões, nós precisamos entender algumas verdades. E estas verdades aqui colocadas precisam ser vividas por todos nós. Todos nós precisamos saber o caminho de volta para Deus. Mas nós não voltamos para Deus sozinhos. Nós voltamos para o Senhor guiados pelo Espírito Santo, iluminados por Jesus, a verdadeira luz que brilha neste mundo. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque oportunidades passam. Não podemos dizer, passou a cega, passou o verão e nós não estamos salvos. Não, nós precisamos ver a porta aberta e guiados pelo Espírito Santo entrar por esta porta. Nós precisamos saber que em Sião existe rei.
E nós precisamos saber que em Gileade existe médico e existe bálsamo. Na igreja existe rei, bálsamo e médico. Convido os queridos a juntos entoarmos o hino 373. Hino 373. Os irmãos que puderem se colocar em pé, nós convidamos a se colocarem para juntos cantarmos este hino. Irmãos, no dia 31, passagem de ano, o Senhor assim permitindo, nós cantaremos novamente este hino. Que Deus guarde a sua vida, a sua família. É na presença bendita do Senhor que achamos a verdadeira vida. Pai, despeça o teu povo em graça. Que as verdades da tua palavra achem lugar em cada coração. E que por esta verdade vivamos nós. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Leva-nos na tua paz. Oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.